Olá, estamos começando mais um Sistema Fé Comércio em Ação e no dia de hoje a gente vai estar batendo papo com o assessor jurídico, o advogado Pedro Leão, e eu estou aqui com a minha colega de bancada, a jornalista Natália Barros. Doutor Pedro, seja muito bem-vinda aqui ao Sistema Fé Comércio em Ação. João, Natália, nosso amigo da mesa de som e vídeo, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição para ajudar no que precisar a esclarecer as dúvidas desse público que assiste ao Fé Comércio em Ação. Doutor Pedro, a gente tem visto um avanço muito grande em relação às convenções coletivas proporcionadas, dialogadas, principalmente pela assessoria jurídica da Fé Comércio. Como o senhor tem visto esse novo rumo, esse novo direcionamento tomado pela Casa? João, isso se deve ao fato de o nosso presidente, Adeildo Sotero, ser um sindicalista de longa data e já tem uma grande experiência nesse ponto. Aliás, a diretoria da Fé Comércio são sindicalistas de longa data e são muito experientes. E ele deixa a assessoria jurídica, especificamente o núcleo sindical, muito à vontade para a gente negociar. E a gente tem conseguido bons avanços, dá uma roupagem diferente da negociação tradicional. E, doutor Pedro, a gente vê essa questão desses acordos coletivos, eles serem realizados como um ponto de equilíbrio entre o setor patronal, entre os empregados. Como se dá a questão desses acordos? Como se chega a esse ponto de equilíbrio? João, a negociação coletiva, como você já frisou, é um negócio bilateral, duas partes, os patrões de um lado, os empregados do outro, e o nosso fim último é o bem comum. É o ganha-ganha. Nós estamos ali para trazer benefícios para ambos os lados. Lógico que existem as subjetividades, né? Às vezes o empregado acha que o patrão está explorando demais, o patrão também, às vezes, acha que está dando demais. Mas, assim, é negociado. E o negociado não é caro. O negociado está ali para resolver esses pontos de vista diversos e transformar num instrumento só para adequar à vontade de ambas as partes. A convenção coletiva, doutor Pedro, ela tem algum impacto jurídico junto a algum poder, justiça do trabalho, ou isso é feito diretamente de forma autônoma entre o empregador, entre o trabalhador, com a questão do sindicato? Como é que isso se dá na prática do ponto de vista, podemos dizer, jurídico? A natureza própria da convenção coletiva é norma, mas é um instrumento normativo que regulamenta direitos postos e cria novos direitos. Então, assim, para a face jurídica disso aí, nós termos, para além do que está disposto na lei, ou uma ampliação, ou uma regulamentação, ou mesmo a criação de novos direitos. E isso impacta no dia a dia do empregado e impacta também nas relações com o judiciário. Por quê? Porque as leis estão lá, certo? Nosso sistema constitucional garante direitos mínimos e a gente, enquanto negociantes, pode ampliar ou criar novos direitos. Quando um juiz vai analisar aquele pedido do empregado em relação ao ex-patrão, ele vai analisar não somente do ponto de vista legal, mas do ponto de vista normativo negocial. Então, quem traz isso geralmente é o próprio reclamante, né? O próprio empregado. Diz, olha, tinha na minha convenção coletiva o direito a um abono e o meu empregador nunca pagou. Então, o juiz vai entender, eita, a negociação coletiva se consubstanciou numa convenção ou acordo coletivo, que são instrumentos diferentes, mas que têm a mesma base. E aí, nessa negociação, estabeleceu que ele tinha direito a um abono que não era previsto em lei. Então, eu vou condenar aquele empregador inadimplente a pagar aquilo ali. Do ponto de vista das relações entre empresa, trabalhador e o judiciário e o Ministério Público, a gente também tem outros tipos de participação. Hoje é muito incentivada a mediação. Então, quando numa negociação coletiva a gente chega a um impasse, a gente pode buscar tanto o judiciário para mediar, quanto o Ministério Público para mediar. O Ministério Público com muito mais
propriedade, porque o judiciário já está tão abarrotado e no mundo inteiro, não é só no Brasil, existe uma tentativa de desjudicialização das coisas, que as coisas sejam resolvidas fora do judiciário. Logicamente, o que não tira do judiciário o poder de controle dessa resolução posteriormente, né? Mas a gente tenta sempre, e o Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho excelente nesse ponto de mediação. Doutor Pedro, como é que você avalia essa desburocratização, essa questão de não judicializar determinadas contendas? Como é que você avalia hoje isso no nosso sistema? É benéfico, não é? É fantástico. O judiciário é necessário e sempre foi, né? O judiciário tem um grande... O judiciário é parte do Estado. Hoje nós temos, na estruturação moderna do Estado, desde Montesquieu, o Estado juiz, o Estado executivo e o Estado legislativo são faces, são rostos do poder estatal. O tripartite. O tripartite, exato. E aí o que é que acontece? Existe no Brasil uma cultura muito forte, e isso é cultural, de judicialização. E a Ordem dos Advogados do Brasil, as entidades como os sindicatos, as federações e as confederações estão tentando mudar essa cultura justamente porque o processo é lento. Não lento por si, porque se você considerar um processo só em termos de prazo, ele andaria bem. Mas se fosse só um, né? Hoje, como eu disse, é cultural judicializar. Então, assim, a Justiça do Trabalho está abarrotada, a Justiça Comum está abarrotada, a Justiça Federal, que em tese seria a justiça menos acionada, porque o demandado nela é o Estado, ou o demandante é o Estado, que está preso às amarras da moralidade, da legalidade, né, administrativas, não deveria ser tanto demandante quanto demandado em escala, também está abarrotada. Então, esse novo movimento, essa nova onda da desjudicialização das contendas é um avanço, é o futuro e é uma transformação cultural e muito positiva. A OAB tem trabalhado bastante nisso. Os advogados têm tentado se especializar em mediação e arbitragem justamente para que isso não ocorra a busca do judiciário. A gente tenta resolver sempre antes. Porque vem mais rápido, vem mais barato e vem mais efetivo. Todo mundo sai contente. No judiciário, a gente tem um jargão que diz que o acordo é bom quando é ruim para todo mundo. Na mediação e arbitragem, o acordo só é bom quando é bom para todo mundo. E com a vantagem de que, em especial na mediação, que é diferente da conciliação, a construção é das partes. Na conciliação, a construção passa por um terceiro, que é o conciliador. Mas por que não é assim? Mas por que não é assado? Na mediação, o terceiro estranho é simplesmente um facilitador que vai argumentando de acordo com o que ele observa de vontade das partes, para que as partes, em determinado momento, digam: eita, eu acho que o melhor ponto ou o melhor lugar para se ir é este, as partes. E não o juiz que vai dizer: você vai ter que vir por aqui, ou você vai ter que fazer isso aqui. Doutor Pedro, em que medida a gente pode dizer que as convenções coletivas ela se deu ou ela se fortaleceu a partir ali da reforma trabalhista, por exemplo? Bem, com a reforma trabalhista houve um fortalecimento da negociação coletiva em que pese o enfraquecimento dos sindicatos. Enfraquecimento no sentido de que foi retirado dos sindicatos aquele imposto sindical que mantinha os sindicatos com um dia de trabalho do trabalhador por ano. Isso ocasionou uma perda financeira muito grande. A reforma foi positivo isso para o empregador, para o trabalhador? Indiretamente, porque com o sindicato enfraquecido, as negociações perderam determinada força, porque não havia o interesse inicial, né? Para que a gente vai negociar se a gente não tem como se sustentar?
e foi se desenvolvendo uma nova fórmula de custeio, que é a contribuição assistencial negocial, que é inserida na convenção coletiva e recentemente foi regulamentada pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. E nessa esteira, o que é que aconteceu? O que antes era para todos, a negociação coletiva era para todos, se tem buscado criar uma diferenciação. Para os associados, a gente cria um benefício a mais. Quem contribui tem um benefício a mais. Em miúdos é isso. A gente ainda não aperfeiçoou isso, tá? Mas para quê? Para que se busque participar da vinda sindical. Porque o sindical negocia para todos. O sindicato negocia para todos, independente deles serem associados ou não. E se você que não paga vai ter o mesmo benefício dele que paga, para quê? Para que se associar ao sindicato? Então, os sindicatos ficaram enfraquecidos. Porém, ela ampliou, e aí veio o Supremo Tribunal Federal também, e ampliou a possibilidade de modulação de direitos pelas convenções coletivas. E esse fato, sim, fortaleceu a negociação. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em resumo, que os direitos trabalhistas constitucionalmente previstos não podem ser objeto de modulação para menos. Eles não podem ser mitigados ou reduzidos ou suprimidos. E os direitos relativos à segurança e saúde do trabalhador também não. Em contrapartida, fora isso, a gente tem um espaço maior de negociação. Em Alagoas não funciona determinado tipo de direito. Não vou estabelecer nenhum como exemplo, mas que está previsto na lei. Ele não é um direito que está lá na Constituição e não se refere à saúde e segurança do trabalhador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir esse direito aqui para dar mais oportunidades ao trabalhador da região. Em contrapartida, vamos ampliar outro direito para que seja compensado. Então, a gente reduz um pedaço e compensa no outro e todo mundo fica feliz. O que não acontece nas questões de saúde e segurança do trabalhador, e eu vou lhe dar um exemplo bem polêmico, que o Supremo já decidiu. A CLT, como vocês sabem, é da década de 40. E tem um artigo nela que diz que a mulher não pode trabalhar domingos seguidos. Ela pode trabalhar um domingo, mas outro não. O comércio, em especial, tinha interesse na declaração de inconstitucionalidade deste artigo, porque o comércio e alguns tipos de indústria trabalham aos domingos. E, por incrível que pareça, o que pareceu ser positivo do ponto de vista de saúde, a mulher, isso se considera a tripla jornada, trabalho, casa e educação e filhos, essa questão toda da mulher que está mudando. Os homens hoje estão participando mais da criação dos filhos, das atividades domésticas e tal. Mas, do que pareceu, em princípio, ser bastante salutar, na prática se verificou nocivo ao trabalho da mulher. Nocivo em que medida? Comércio de shoppings. Comércio de shoppings, a parte de vendas é predominantemente feminina, tirando uma loja ou outra que tem artigos mistos para ambos os sexos, ou as lojas masculinas que também têm mulheres vendendo, né? Então, o comércio de shopping funciona de domingo a domingo. E os dias de maior volume de vendas, feriados, finais de semana. O domingo é mais recorrente que os feriados, e o sábado, quem trabalha antes do meio-dia, ou o trabalho que se inicia antes do meio-dia, tem a concorrência do comércio normal e tem o pessoal que trabalha até meio-dia. Mas do sábado, depois de 2 horas da tarde, até o domingo, fechamento de shopping, é período excelente de vendas.
E aí o que é que aconteceu? As escalas tiveram que ser readaptadas para que a mulher trabalhasse um domingo sim, um domingo não. A mulher teve perda de receita porque, enquanto antes, por permissão da negociação coletiva, ela trabalhava 3 domingos no mês e folgava 1. Hoje ela só trabalha 2 alternadamente, né? Então, ela perdeu receita. Já no caso dos supermercadistas, você, antigamente, até meados de 2024, as caixas e repositoras eram predominantemente mulheres. Homens, misto, né? Embalado, aquele pessoal que fica ali, normalmente é o menor aprendiz, que embala as compras, e cargas pesadas. O supermercado abre de domingo a domingo. Hoje, você chega no supermercado, está quase mais homens do que mulheres sendo caixa. Então, as mulheres estão perdendo espaço de trabalho, porque não compensa eu contratar mulheres, porque elas têm essa limitação de um domingo sim e um domingo não. Ô, doutor Pedro, então a gente pode dizer, por exemplo, que a questão da convenção coletiva, que é algo extremamente positivo, que é aquele acordo entre o patronato e o trabalhador, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal começa a tutelar algo que estava já estabelecido, que era a questão dessa convenção coletiva. E isso, de fato, atrapalhou o mercado local, atrapalhou a questão do ingresso da mulher no trabalho, da permanência da mulher no mercado de trabalho, na ampliação dos espaços das mulheres. A gente pode dizer que é um retrocesso quando o Supremo Tribunal Federal ele começa a tutelar, interferir em questões que já estão pacificadas? Quando o Estado, de uma forma geral, começa a interferir na atividade econômica, é sempre um retrocesso. Logicamente que ele tem o dever de fiscalizar e em certa medida, regular, né? O Supremo não decidiu à toa. Alguém buscou uma atuação do Judiciário neste ponto. Provocação. Fez uma provocação, entrou com ação para discutir se era positivo ou negativo. Só que o Supremo tem uma peculiaridade além do Judiciário inferior, né? Das instâncias inferiores. Ele pensa tanto política quanto economicamente. Nesse caso, ele pensou errado. Esse é o meu entendimento. Sim, sabe? claro. E o próprio ministro Barroso disse, certo dia, que o Supremo tem o direito de errar por último, né? Mas penso eu. Então, se existe... A gente tá levantando isso. O Instituto Fé Comércio está fazendo o estudo de impacto dessa realidade, como era antes e como era depois. Como vai passar a ser depois. Nada melhor, não é, doutor Pedro, Natália, pesquisa, dados, para trazer à baila essa discussão que é extremamente pertinente para o nosso mercado local, para o nosso estado, para o Nordeste, para o país como um todo. Enfim, trazer esse ponto, né, de divergência, né, de muitos setores econômicos da sociedade. E apresentar o porquê essas discussões devem acontecer, né? Isso não tem nada melhor do que os próprios dados e relatórios diante dessas pesquisas, né? Alguém disse que quem tem ideia fixa ou é doido ou é tirano, né? Então, assim, Verdade. tudo tem que ser discutido. E para o universo trabalhista, a mesa de discussão das negociações coletivas é o melhor lugar. De certo que, não havendo consenso, isso pode desaguar no Ministério Público do Trabalho, na mediação, ou no Judiciário, no dissídio coletivo? Pode. E aí vamos ter mais alguns atores a funcionar como intérpretes de legislação, ressaltando que o Judiciário cabe interpretar e aplicar essa legislação. E ciente que nós buscamos na negociação coletiva o bem de ambas as partes. Temos pontos de vista diversos sobre alguns assuntos. Por exemplo, ainda hoje, a parte laboral, que são os empregados, entendem que o Supremo acertou e está beleza. E as mulheres cobram, as trabalhadoras cobram esse direito. Não, a gente não pode trabalhar domingo a domingo. Mas elas esquecem, ou não se aperceberam ainda, que está doendo no bolso delas. Quem não trabalha por comissão tem uma visão, tá?
Por exemplo, os caixas de supermercado não trabalham por comissão. Então, trabalhar 3 domingos, de fato, é penoso. Mas quem trabalha com comissão, com resultado de vendas, sente a diferença. A perda do poder de compra, a perda do salário no bolso. Isso é complicado. Faz diferença. Faz. Doutor Pedro, fala-se muito, também muito se critica, né? Essa questão dessa negociação, muito por uma questão de que o patrão ele tem muito mais influência sobre o empregado. Como é que funciona isso nessas negociações, nessas conversas? Assim? Como é que é colocado na mesa a importância de cada um, da voz de cada lado? Como é que funciona isso? Existe um instrumento normativo na CLT que garante estabilidade aos empregados que compõem o sindicato. Então, essa influência, essa mitigação, do ponto de vista formal, já foi resolvida, tá? Eu não posso demitir, a não ser que seja por justa causa, o dirigente sindical durante o período de mandato e assim vai. Do ponto de vista cultural, os tempos são outros. Antigamente, quando começou essa história do direito do trabalho, e se iniciou por conta da Revolução Industrial, da primeira, porque tinha gente que trabalhava 18 horas por dia. E isso é desumano. Mas naquela época, os caras diziam, eu quero produzir, né? Hoje a gente já vê que a produção não está ligada à quantidade do trabalho, mas está ligada à qualidade do trabalho. E eu não defendo da forma que foi feita a proposta da emenda constitucional da deputada Érica Hilton, de diminuir de 6 para 4 dias de trabalho semanais, porque ela quis fazer de forma impositiva. Veja a importância da negociação coletiva sobre diversos aspectos. Na Europa, Portugal, eu acho que Holanda, Finlândia, não me recordo os países, mas Europa. Se iniciou um estudo envolvendo os sindicatos para saber o impacto da redução da jornada de trabalho na produtividade. E se verificou um aumento de produtividade e, consequentemente, do lucro empresarial quando você baixava de 6 para 4 dias de trabalho. Isso não foi uma política do Estado. Isso foi uma política negocial sindical. Então, os sindicatos começaram a perceber... É da base, doutor Pedro. É da base. É chão de fábrica, como É verdade. Começaram a perceber que as pessoas cansavam mais, não produziam tanto, que os 2 dias de descanso não eram suficientes para a recuperação do vigor laboral. Mas ressalto o poder da negociação coletiva, mas ressalto o poder da cultura e, nesse caso, da geografia. Os países que adotaram esse sistema são países frios, em sua totalidade, ou sazonalmente muito frios. Então, o inverno ou o calor excessivo tem a capacidade de fazer você cansar mais. Então, a recuperação de quem cansa mais, de quem vive num lugar desse, é diferente da recuperação de quem vive num clima ameno, eventualmente constante. Fora a cultura. O fator cultural é muito importante, né? No Brasil, nós temos a cultura de trabalhar 6 dias por semana. Pode ser modificado? Pode, mas você tem que criar um ecossistema para que isso aconteça. O Brasil não me orgulho de dizer, mas é a terra de que as facilidades são muito bem-vindas, né? Então, assim, você tem um programa social que inicialmente foi criado para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas, em determinado momento, pudessem se estabilizar financeiramente e procurar uma qualificação ou um trabalho direto, tal. Hoje é meio de vida. Em Alagoas, nós temos mais pessoas inseridas nos programas sociais
do Estado, de uma forma geral, do que seletizados. Gente, isso é péssimo. Aí você diz, não, mas tem muita gente autônoma. Tem, mas o MEI, o microempreendedor, o pequeno empreendedor ainda são menos do que os seletizados, que são menos do que os que vivem de programa social. E aí a pessoa vê a facilidade. Eu estou recebendo R$600 do governo. Para que eu vou trabalhar se isso paga meu arroz, meu feijão e minha cachaça? E eu não tenho que dar um prego para ninguém. Se eu precisar fazer um esforço, eu vou ali, faço o bico, ganho 50, ganho 100 e tal. Não declaro imposto de renda, não pago imposto nenhum, não tenho patrão e também não tenho obrigação, apesar de que na normatização dos programas sociais você tem que cumprir uma série de requisitos, filho na escola, né? Qualificação profissional, entre outros. Mas no Brasil isso vira meio de vida. E o nosso grande problema também é que parte da classe política abraça isso. Isso é uma visão muito própria de quem produz, né? De quem proporciona a produção, que é o caso da Federação do Comércio. Nós representamos o setor de comércio, de bens, serviços e turismo. Nós estamos no meio de produção. A indústria vê isso, a agricultura vê isso, o transporte vê isso, cada um com sua federação, cooperativas veem isso. Então, é muito próprio, é uma conta social que não se fecha. Quem trabalha sustenta quem não trabalha, e quem não trabalha não quer voltar a trabalhar. Uma vez eu conversando com um juiz do trabalho que veio de fora, ele é alagoano, mas veio de fora do estado. Foi concursado lá para o sul-sudeste e conseguiu transferência. Aí ele fez, doutor Pedro, eu estou numa dificuldade imensa para achar uma empregada doméstica. Eu sou juiz do trabalho e elas não querem se carteira assinada para não perder o benefício do Bolsa. Essa está no meio do caminho. Ela não deixou de trabalhar, mas também não quer soltar. Quer trabalhar na informalidade para acumular essas rendas. E depois vai dizer que isso é regra geral. Tem as exceções, logicamente. Vai dizer que o empregador não assinou a carteira dela, entra na justiça pedindo INSS, fundo de garantia, eventuais direitos. Mas esses daí que são os da carteira assinada, aviso prévio, multa e tal. Aí os juízes, alguns têm uma visão social muito ampla, dizem, é mesmo, mas esse sentiu na pele. Eu já mudei a minha ótica com relação a esses casos, porque eu não consigo. Eu tenho 2 filhos, eu preciso de um empregado. Minha esposa também é juíza, veio também. E eu não consigo arrumar uma empregada doméstica, porque essa empregada doméstica não quer assinar a carteira. Ô, doutor Pedro, e como é bom ter esse bate-papo, né, esse diálogo, sem politizar, Natália? Porque muitas vezes, quando a gente adentra a essas questões, essas temáticas, tende-se a politizar esse tipo de discussão. É esquerda, é direito, é centro, é partido A, é partido B. Isso aqui é uma questão técnica de um assessor jurídico, de uma federação do comércio, que está expondo a realidade do nosso Estado, do nosso Brasil, as vivências que temos hoje e essa necessidade, de fato, de se buscar um equilíbrio entre as ações governamentais, as políticas públicas e a questão do desenvolvimento econômico, social de um agente, de um povo. Da manutenção mesmo dessas vagas, né? Desses postos de trabalho que tem as vagas, né? Porém, falta justamente aquilo que o senhor comentou agora há pouco, que é essa qualificação, né? Que são esses grupos de pessoas que poderiam ter essa oportunidade de alguma maneira, em alguma medida, mas não conseguem mesmo sair daquela situação, daquele lugar, para vislumbrar uma outra vida, né? Uma outra posição social, quem sabe. E me permita, Natália, o sistema S, no Brasil inteiro, tem condições de proporcionar a essas pessoas essa transformação necessária. As federações de comércio do Brasil são responsáveis pela indicação da presidência, normalmente é o próprio presidente, né? Vai depender do estatuto de cada um, mas pela norma geral,
O presidente da Federação do Comércio é o presidente do SESC e do SENAC. O que é que acontece? Nós temos educação para o trabalho. Nós temos educação para a educação. Línguas, informáticas, mas nós temos camareira, churrasqueiro, culinarista, garçom, várias qualificações mais simples, gratuitas e que poderiam proporcionar uma melhora de vida para qualquer pessoa interessada. E ainda assim, a nossa busca, apesar de todo o trabalho, e o presidente Adaildo é muito forte nisso, de desenvolver programas para que isso se venda no sentido de se oferte, não vender monetariamente. Chegue a mais pessoas. Chegue a mais pessoas. Muita gente não quer. Muita gente não quer. E assim, a função do Sistema S, seja ele da indústria, do comércio, do transporte e da agricultura, é fazer chegar oportunidade onde o Estado não alcança. Né? A oportunidade de se qualificar, a oportunidade de ter lazer, a oportunidade de ter saúde, a oportunidade de ter cultura. E ainda assim, o povo que está acostumado, de alguma forma, a depender, não quer. A gente tem que trabalhar no sentido de mudar essa cultura. As convenções coletivas são instrumentos importantes de mudança de cultura para a gente voltar para o nosso assunto principal. Enquanto criam novas rotinas, criam novos direitos, novas formas de trabalhar dentro do que já existe. Né? Então, é muito importante o empresariado, o setor produtivo dos mais diversos ramos, propagar essa cultura. Volto a dizer, se a gente não tem para quem vender, a gente não tem o porquê existir. Se a pessoa que tem uma família de 4, 5 filhos, que está em necessidade, em vulnerabilidade, não tem receita, ela não vai para o supermercado comprar o arroz. Né? Então, assim, o estímulo à caridade é um valor cristão, mas é um valor universal das religiões. Mas a caridade tem que ser vista do ponto de vista de extrema necessidade e de pessoas que não têm alternativa. Caridade para quem pode... Não vejo isso do lado ruim, por favor. Caridade para quem pode e não quer é alimentar o vício. A diferença entre o vício e a virtude está na intensidade das coisas, né? Então, assim, o Sistema S, as federações dos mais diversos ramos de atividade, têm buscado conscientizar as pessoas que o trabalho dignifica o homem. E a gente tem condições de formar as pessoas para o trabalho. E dentro da ótica das convenções coletivas, a gente tem condições de melhorar condições de vida, de trabalho, de saúde para o trabalhador e condições de produtividade para o empregador. O lucro não é inimigo do progresso. Nenhum empresário investe para não ter lucro. Porém, ele pode, nessa empreitada dele de empreender, transformar a vida de uma comunidade, transformar a vida de várias pessoas. Isso, do ponto de vista reverso, também ocorre, tá? Fernão Velho é um exemplo vivo disso. Enquanto a fábrica Carmen, que era do Grupo Otom, que existia numa comunidade que é geograficamente isolada, ela era próspera. Ela era próspera. Hoje, é um lugar esquecido no cantinho de Maceió, na beira da lagoa, que quem souber pescar, pesca. Quem souber, eles conseguiram montar uma cooperativa lá para negociar tecidos, roupas, essas coisas, mas eles estão isolados, gente. Isso é muito triste. Eu conheço
presidente do extinto sindicato Fabril de lá, o Fábio, chama ele de Galego. Ele era um cara que brigava pelo empregado, mas brigava no sentido do bem. Eles faziam um acordo coletivo direto, que é quando os empregados, o sindicato faz acordo direto com a empresa. É diferente da convenção coletiva, que é de sindicato para sindicato. Eles faziam acordos coletivos que beneficiavam as pessoas. A Otom doou terrenos e esse pessoal construiu suas casas ou doou casas. Isso dentro da negociação coletiva. Para os empregados com mais de tantos anos de casa, foram doadas casas. Então, é um instrumento socialmente importante, é um instrumento de progresso do trabalho, de progresso econômico. E, graças a Deus, esse leque que a gente pode intervir nas negociações foi ampliado. Tem, logicamente, as ressalvas, mas quando a gente joga o ganha-ganha, a sociedade inteira ganha. O trabalhador trabalha melhor, mais feliz, melhor remunerado. O empresário, em consequência, tem uma produtividade maior. Ele, se você olhar do ponto de vista do empregador do comércio, eu tenho uma pessoa que vai vender para mim, eu vou ganhar dinheiro, vou pagar o salário dela e ela vai comprar de mim. Então, está sempre circulando. Quanto mais eu vendo, mais eu boto dinheiro na rua, mais vendas, de uma forma geral, tem, porque a renda do vendedor aumentou. Do vendedor empregado, estou dizendo. Então, é um círculo virtuoso. Isso é fantástico. É um ciclo que se retroalimenta o tempo todo. Se retroalimenta para cima. Para cima. É uma espiral ascendente. Então, assim, a gente tem que produzir? Tem. O empregador tem que ganhar bem? Tem. E qual é o instrumento disso? Fora a legislação. Os acordos e convenções coletivas. Por isso, o papel importantíssimo da assessoria jurídica em todo esse arcabouço. É muito claro, né? Uma explicação muito clara. Doutor Pedro Leão, quero agradecer demais a sua participação aqui no Sistema Fé Comércio em Ação. Quero fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas, de outras temáticas tão importantes, tão relevantes para o Sistema Fé Comércio aqui do Estado de Alagoas, para a nossa economia como um todo, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu já falei demais, quero agradecer só o carinho, o apoio, a recepção. O que vocês fazem é de extrema relevância, nos leva para onde a gente não pode ir. A internet nos leva para o mundo, a rádio nos leva para o mundo também, porque a rádio também está na internet. E é importante que o pessoal saiba e não demonize o patrão, não demonize o sindicato patronal, porque, como eu disse, a gente está num ganha-ganha. Se a gente ganha, o empregado ganha e vice-versa. Ok? Doutor Pedro Leão, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado a minha colega aqui de bancada, Natália Barros, e até o próximo Sistema Fé Comércio em Ação. Tchau, tchau.